Avaliação psicológica. Tá aí uma coisa que poucas pessoas sabem exatamente como funciona. Algumas pessoas têm medo, outras pessoas acham que é besteira, algumas ainda falam sobre avaliação psicológica, mas não sabem muito bem como funciona. Mas nesse vídeo aqui eu tenho certeza que eu vou conseguir te explicar e você vai entender o que é uma avaliação psicológica. Meu nome é Eduardo Becker, eu sou psicólogo e eu tenho certeza que você já ouviu falar de avaliação psicológica, ou porque alguém tinha algum problema e precisava fazer uma avaliação psicológica, ou porque alguém ia tirar a carteira do motorista, enfim, todo mundo aqui já ouviu falar sobre avaliação psicológica. A minha ideia aqui é falar sobre os métodos de avaliação psicológica, pelo menos os principais, explicar sobre eles para que eu clarifique um pouco as coisas para você. A avaliação psicológica, de uma maneira geral, é um procedimento científico. E a ideia dele é sempre coletar informações para que a gente consiga comprovar ou justificar uma hipótese clínica. No caso do consultório, eu estou atendendo a pessoa, eu estou com uma determinada demanda, ou essa pessoa já está com um diagnóstico e eu tenho uma suspeita de algo. Então eu faço essas avaliações para que eu colete informações para que eu possa comprovar essa hipótese ou não. E obviamente, fazer laudos, produzir diagnósticos, definir como funciona a pessoa, entre outras características da psique dela. Mas os métodos de avaliação psicológica que a gente tem aqui hoje, eles passaram por muita coisa. Há mais de 200 anos atrás, aí com médicos, fisiologistas, psiquiatras, filósofos, fazendo vários experimentos laboratoriais sobre funcionamento humano, sobre resposta, emoção, pensamento e vários outros aspectos desse tipo. Mas no Brasil a gente só foi ter essa avaliação psicológica depois da Segunda Guerra Mundial, com muita influência europeia, e lá no começo era utilizado mais em empresas para recrutamento e seleção de pessoal, e em escolas com crianças que tinham aí uma certa defasagem na aprendizagem ou tinham alguma dificuldade de desenvolvimento. Não existia psicólogo nesse momento, então a aplicação dessas avaliações psicológicas eram bem irrestritas, qualquer um fazia. Isso acontecia porque a psicologia só foi considerada de fato uma profissão em uma área do conhecimento lá depois de 1962, que é quando as pessoas começam a perceber a necessidade de um profissional para tratar somente da mente humana. Depois de feitas todas essas considerações sobre avaliações psicológicas, o primeiro método que eu trago aqui é a observação. A observação é sempre o primeiro método utilizado pelo profissional da psicologia para avaliar qualquer pessoa, qualquer situação. A observação ela vem de uma maneira mais sutil, mais delicada, profissional, para que a gente consiga identificar vários aspectos que estão subtendidos e que não são ditos. Esses aspectos como postura, vestimenta, questão de higiene, olhar, o aperto de mão, quando podia fazer esse aperto de mão, mas a força que a pessoa utilizava, a maneira como ela te olhava, tudo isso tem um significado. E essa observação do psicólogo, ela normalmente é preliminar para que a gente já consiga ter uma hipótese do que está acontecendo ali. O segundo método de avaliação psicológica que eu trouxe aqui é a entrevista psicológica. A entrevista psicológica ela é feita o tempo inteiro e pode ser feita a qualquer momento. A técnica da entrevista psicológica é essa conversa constante e sempre esse questionamento sobre aspectos que são relevantes para a pessoa e relevantes para a melhora dela. Sempre vai circundar essa ideia de recolher essas informações que não são ditas. Normalmente, interpretações em relação a eventos que aconteceram, um entendimento do passado que essa pessoa teve sobre determinado trauma, determinado problema, sentimentos, sensações, concepções equivocadas, tudo isso é recolhido durante essa entrevista psicológica, que acontece o tempo inteiro. E o terceiro método de avaliação psicológica é a testagem psicológica, no caso, a aplicação de testes psicológicos. Os testes psicológicos eles são os mais famosos e normalmente eles são confundidos com a avaliação psicológica. Realmente é o que a gente mais escuta, é o que a gente mais vê quando a gente fala de avaliação psicológica. Os testes psicológicos eles são procedimentos científicos previamente testados e regulamentados, padronizados, de maneira que eles possam ser sempre aplicados, sempre replicados e ter esses resultados corretos, assertivos e que vêm de encontro com a demanda. Nesses testes sempre são recolhidos dados em relação a comportamento, pensamento, entendimento, vários aspectos que circundam
esses aspectos não físicos do ser humano. Motivação, personalidade, memória, atenção, pensamento, aspectos desse viés. É importante deixar claro aqui que qualquer método desses de avaliação psicológica é necessário que você tenha um background, você tem que ter um conhecimento, um entendimento para que você consiga aplicar de maneira satisfatória e ter um resultado adequado. O mero conhecimento dessas técnicas, desses métodos, não qualifica, muito menos dá suporte para que você consiga aplicar isso daí e ter um resultado satisfatório e pelo menos adequado. Inclusive, a testagem psicológica, que foi o último que eu apresentei aqui, a aplicação de testes psicológicos, é de uso exclusivo do psicólogo por lei. No caso, se você não for psicólogo e aplicar um teste psicológico, você é considerado criminoso e tem que responder por isso. Se você gostou desse conteúdo e isso trouxe alguma informação nova para você, considere se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos desse tipo. Pode curtir, compartilhar e comentar aí embaixo o que você achou. Espero que você tenha entendido o que são as avaliações psicológicas e quão abrangentes elas são, e que você tenha perdido um pouquinho do medo de passar por uma avaliação psicológica. Espero que isso tenha ajudado você de alguma maneira e eu vejo você no nosso próximo encontro.